Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é a Débora e vamos começar mais um episódio da nossa minissérie especial Safra 24-25. Essa série tá imperdível. Todos os outros episódios já estão no nosso feed e em todas as plataformas de áudio. Confira agora mesmo. Vamos para mais um bloco desse super episódio que tá com bastante conteúdo rico para você, produtor, para você, nosso ouvinte. Leandro Gonzaga, engenheiro agrônomo, especialista de novos negócios. Seja bem-vindo, Leandro. É um prazer, Débora, estar aqui com vocês e espero poder contribuir com esse excelente episódio. Claro, vamos juntos, Leandro. Em tempos desafiadores como estes, a sustentabilidade surge como uma aliada poderosa para o produtor rural, garantindo lavouras mais resilientes e, ao mesmo tempo, impactando positivamente na rentabilidade da produção. Você pode contar um pouco mais sobre isso? Bom, excelente pergunta para a gente começar, Débora. E a gente deve lembrar que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando somente de meio ambiente. Sustentabilidade é um tema que está no dia a dia do produtor rural, seja pelo lado econômico, de ser sustentável economicamente, também de gerar ganhos para o lado social. Então, esses pilares, mais do que nunca, eles precisam estar em equilíbrio numa safra desafiadora, porque somente assim o produtor rural vai conseguir ter um retorno econômico da atividade que ele está fazendo, conciliando isso com preservação do meio ambiente, né, gerando emprego, gerando rendas e garantindo bons patamares de produtividade. E é muito interessante a gente pensar que as práticas de manejo que levam à melhoria da sustentabilidade, elas também contribuem para minimizar os impactos indesejados do clima, né? Então a gente vê muitos produtores e regiões sofrendo com as questões climáticas nessa safra, e a gente tem que lembrar que melhorando a saúde do solo, melhorando os atributos ali de carbono, de matéria orgânica, o produtor ele vai estar se precavendo contra ambientes climáticos desafiadores, veranicos, déficit hídrico, alta temperatura ou até mesmo o excesso de chuvas. Excelente, Leandro. E aproveitando, como o setor agropecuário pode se adaptar a essas mudanças climáticas e também garantir a segurança alimentar global, ao mesmo tempo que contribui para reduzir os famosos gases de efeito estufa? Essa é uma pergunta muito interessante, e quando a gente fala sobre essas questões de mudanças climáticas, aquecimento global, o agronegócio ele é um protagonista. Ele é um protagonista porque ele faz parte da solução. E como que ele faz parte da solução? Primeiro a gente tem que lembrar que a gente tem vivenciado muitas mudanças climáticas, né, de forma drástica. É importante a gente ter noção que quando a gente pensa em tecnologias e soluções que são capazes de remover esses gases de efeito estufa que estão na atmosfera causando um aquecimento global, a solução mais fácil e barata para a gente minimizar esse problema é armazenar no solo. Primeiro que a gente tem que lembrar que as plantas fazem fotossíntese. E qual que é o substrato ali da fotossíntese? Qual que é o produto da fotossíntese? Né? Qual que é o material que é usado? É o CO2. Então, ou seja, esse CO2 que ele está na atmosfera causando um aquecimento global, quando a gente fala de um sistema agrícola, ele está na planta na forma de carboidratos, de proteínas, de aminoácidos, né? Ou seja, é uma forma de carbono que está sintetizado. E uma vez que essa planta ela entra em senescência ou após a colheita, né? As raízes dela, a palhada, né? Vai voltar e depositar isso no solo como matéria orgânica e como carbono. Então, ou seja, um CO2 que está lá na atmosfera causando um problema, quando ele está no ambiente agrícola, ele traz vários benefícios. E matéria orgânica no solo a gente sabe que é um grande aliado do produtor rural, então por isso que o agronegócio ele faz parte da solução. Se a gente pensar, Débora, no solo a gente tem 4 vezes mais carbono do que tem em toda a atmosfera. Ou seja, o solo é o maior reservatório de carbono. Então se a gente tira esse CO2 da atmosfera e a gente coloca ele no solo, a gente está contribuindo com o meio ambiente e também contribuindo para melhorar o sistema agrícola. E isso vai fazer com que cada vez mais a gente possa contribuir para que o mundo aumente a sua produção de alimentos, né? Atenda uma demanda crescente da população global e ainda conter os avanços das mudanças climáticas. Bom, aproveitando, como a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis pode trazer benefícios para a saúde do solo, a biodiversidade e também a produtividade?
Bom, nesse aspecto, eu acho que a gente começa com uma boa notícia, é que aqueles manejos que melhoram a sustentabilidade, pensando no lado ambiental, eles também contribuem para melhorar a saúde do solo, a biodiversidade e a produtividade, né? Sejam eles através do uso de plantas de cobertura, rotação de culturas, ou seja, a gente tem mais do que 2 culturas numa mesma área, somente soja e milho, mas ter ali uma braquiária, ter um outro componente nesse sistema. Também os sistemas integrados, como lavoura-pecuária floresta, ou até mesmo o uso mais eficiente de fertilizantes e defensivos, todos eles vão contribuir para que a gente melhore a saúde do solo, melhore o aumento de matéria orgânica e também de carbono, que vai vir como substrato para aqueles micro-organismos benéficos que estão ali no solo, e tudo isso vai trazer um aumento da produtividade e um maior retorno financeiro. Para você ter uma informação bem interessante, um artigo recente da revista Nature, que é a revista científica mais relevante do mundo, mostrou que quando a gente tem um aumento do carbono do solo em sistemas de produção agrícola, mais especificamente para a produção de grãos, a gente aumenta em média 5% a produtividade dessas culturas agrícolas. E se a gente imaginar uma média de produtividade de 60 sacos por hectare, um aumento de 5% na produtividade, isso representa 3 sacos a mais por hectare. Ou seja, é muito relevante. Então o produtor está fazendo técnicas de manejo que está melhorando o meio ambiente, né? Está melhorando a saúde do solo, mas que também está trazendo para ele uma maior produtividade. E no final do dia é isso que importa, né, Leandro? Que a gente vê bastante por aí, que é como conciliar a busca por maior produtividade com a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa na agricultura. Bom, essa pergunta é muito importante e eu vou tomar a liberdade aqui de estar simplificando a solução. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ele passa pelo aumento de produtividade. Por quê? Existe um termo muito falado e difundido hoje que é pegada de carbono. A gente pode também chamar isso como intensidade de emissão. E o que significa? É o quanto de carbono que eu emiti para que eu tivesse aquela produtividade. Então, se eu consigo produzir a mais no mesmo hectare sem aumentar a minha emissão, eu vou estar reduzindo a pegada de carbono. Por quê? Porque eu tive um aumento de produtividade. E isso gera um ciclo virtuoso, porque quando eu aumento a produtividade, eu aumento o aporte de palhada, eu aumento o aporte de matéria orgânica, que vai me dar ainda mais produtividade, mas que vai contribuir para me sequestrar mais carbono e mitigar as emissões dos gases de efeito estufa. Outra medida que a gente pode estar fazendo é o uso de bioinsumos, que hoje são tão importantes, mas fertilizantes mais tecnológicos, mais eficientes, adotar maquinários que sejam mais eficientes, consumo de diesel, que é um combustível fóssil. Então, todos esses manejos e essas intervenções faz com que a gente possa reduzir as emissões de gás de efeito estufa. A gente tem no nosso portfólio produtos que podem estar ajudando o produtor rural nisso. E a gente tem, a exemplo disso, o Hexan, que é uma fonte de nitrogênio estabilizado. Ele é pensado para poder reduzir a volatilização de amônia, que causa um impacto financeiro ali para o produtor, mas que a gente obteve resultados brilhantes com ele em reduzir a pegada de carbono do milho, por exemplo. Em um estudo realizado junto com o professor Serri lá da Exalc, a gente obteve um resultado que ele contribuiu para reduzir em 34% a pegada de carbono do milho. Ou seja, é um produto que traz um retorno financeiro maior e que contribui para o meio ambiente. Muito legal. Inclusive, você que está nos ouvindo, a gente vai deixar o link aqui de um artigo que a gente traz todas as informações que o Leandro trouxe aqui sobre o Exlin, sobre essa questão aí de reduzir bastante a pegada de carbono na cultura do milho. É só acessar na descrição do episódio. Já que falamos de carbono, vamos puxar mais sobre esse assunto. De que forma o mercado de carbono pode contribuir para a diversificação de renda do produtor rural, principalmente em momentos como esses que a gente tem vivenciado? Essa é uma pergunta muito importante, porque é que a gente mais ouve os produtores rurais perguntando: olha, de que forma que eu vou participar, quanto que eu vou ganhar? E o primeiro esclarecimento que nós devemos fazer é que ainda não existe no Brasil um mercado regulado de carbono, salvo exceção que é um mercado restrito para os produtores de biocombustível. Então, aqueles produtores que produzem etanol, seja de cana, seja de milho, né, ou também mesmo o biodiesel de soja e outras fontes de biomassa, eles têm acesso, mas esse acesso é restrito somente às usinas que produzem esse biocombustível. Quando a gente pensa no mercado global, que abrange todos os setores, a gente ainda não tem isso no Brasil, mas espera-se que dentro de um curto prazo a gente tenha. Então, hoje existe um projeto que já foi aprovado
aprovado na Câmara dos Deputados, está em discussão no Senado e que espera-se que em breve ele esteja regulado. Mas eu costumo dizer que a sustentabilidade ela vai muito além do crédito de carbono. E sim, o produtor ele pode ganhar e ter muitos benefícios com a sustentabilidade. Vejamos, por exemplo, o Plano Safra desse ano, ele traz taxas de juros diferenciadas para aquele produtor que comprova ter práticas sustentáveis. Ou seja, se o produtor ele consegue, na hora de adquirir um financiamento, né, um subsídio ali, se ele consegue provar que ele tem uma maior sustentabilidade ou que ele está implantando alguma prática de sustentabilidade, ele consegue ter acesso a uma taxa de juros diferenciada dentro do Plano Safra. E também bancos privados também já se mobilizam para que tenham isso num curto espaço de tempo. Mas hoje já existem cooperativas, já existem traders que pagam um valor diferenciado numa soja, num algodão, num milho, né? Produzido com boas práticas agrícolas, produzido de forma que reduzam as emissões de gás de efeito estufa. É um mercado ainda pequeno, mas que tende a crescer bastante nos próximos anos. Então esse é o caminho, que o produtor ele possa estar implantando essas práticas de sustentabilidade que reduzem a emissão de gases de poluentes e que aumentam o carbono do solo, porque esse mercado ele tende a crescer muito nos próximos anos. E isso vai trazer muitas oportunidades para o produtor rural. Time de Nutrição de Safras, te agradecemos muito, foi um conteúdo muito rico, lotado de insights para quem está nos ouvindo. A sustentabilidade não é moda, a sustentabilidade é uma realidade. Muito obrigada e a gente se vê na próxima, Leandro, que vai ter próxima, hein? Sou eu quem agradeço, Débora, e desejo a você e a todos os ouvintes uma ótima safra. Vamos que vamos, obrigada.